Vamos entender o motivo de tanta chuva neste fim de semana em várias regiões do país e até quando ela deve continuar. A gente conversa agora com o Marco Antônio Mendes, que traz todas essas informações. Marco, ainda tem muita chuva prevista para os próximos dias? Oi, Pedro, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha a gente também. Olha, esse sábado ainda deve ser de muita chuva, principalmente no Rio de Janeiro. Agora, em São Paulo, essa situação ela já começa a dar uma melhorada. Vamos dar uma olhada nas imagens mais recentes de satélite para que a gente possa, então, entender o que anda acontecendo. O que está influenciando essa chuva toda desde quinta, sexta-feira? É uma frente fria, é justamente essa área que a gente vê aqui, é um pouco mais colorida, sobre o oceano, que está influenciando principalmente aqui a região sudeste do país. Ela passou pelo sul, mas quando chegou aqui no sudeste, ela praticamente deu uma estacionada aqui. Nessas últimas horas, o que aconteceu? A frente fria ela acabou se deslocando um pouco mais. Então, o estado de São Paulo, nesse momento, está tendo pouca influência dessas instabilidades. Claro, ainda tem muita nebulosidade, algumas outras regiões ainda tem um pouco de chuva, mas é o Rio de Janeiro que tem enfrentado essas instabilidades mais fortes, muita chuva e agora também. O Espírito Santo é que vem recebendo também alguns registros de chuva. Vamos dar uma olhada no nosso radar meteorológico que indica em tempo real os lugares em que essa chuva está caindo. A gente vê aqui alguns pontos do Brasil em que esse radar meteorológico tem esse tipo de cobertura. Eu vou aproximar aqui para que a gente possa observar, principalmente aqui no sudeste. A gente vê em áreas de São Paulo alguma outra chuva, mas é principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro que a gente vê, então, essa forte influência desses temporais. Essas manchas aqui um pouco mais amareladas, esverdeadas, indicam, então, essas áreas de chuva. Então, veja, áreas que a gente vê aqui, como, por exemplo, Angra dos Reis ainda continua chovendo bastante, Petrópolis, Rio de Janeiro, muita chuva aqui também, Cabo Frio, Macaé, praticamente todo o estado segue sob influência. Outras regiões também, por exemplo, do Espírito Santo e até mesmo de Minas Gerais, também continuam com muita instabilidade. Mas veja como essa situação ela é preocupante nesse sábado. A gente selecionou aqui algumas cidades que devem ser atingidas por volumes extremos, volumes que foram inclusive atualizados há pouco. Então, Ubatuba, em São Paulo, estão sendo esperados para todo esse sábado ainda cerca de 75 milímetros de chuva. Angra dos Reis e Petrópolis, no Rio de Janeiro, 85, 110 milímetros. Marataízes, no Espírito Santo, cerca de 60 milímetros também. Isso aqui, gente, é muita água. Em algumas cidades, inclusive, chega a ser até perto ou ultrapassando a média esperada para todo o mês de abril. Veja que amanhã ainda chove, cerca de 10 milímetros, 55 em Marataízes ainda, mas o que a gente vai perceber é que na segunda-feira, então, essa frente fria já perde força, já nem preocupa mais tanto essa situação. Claro, o que fica a situação é a preocupação com as consequências dessas chuvas todas até lá. O que é importante a gente lembrar, então? O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM, atualizou os locais com risco. Está sendo considerado alto o risco de alagamentos e também deslizamentos as regiões da Baixada Santista e o litoral norte de São Paulo. No Rio de Janeiro, Volta Redonda, a cidade do Rio mesmo, Petrópolis, Macaé e também Campos dos Goytacazes. Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo e também Juiz de Fora, em Minas Gerais. São todas essas cidades que ficam em total atenção, segundo as orientações do CEMADEM. Fica aí, então, essa atenção, Pedro, sobre essa questão dessas chuvas nessas regiões aí, principalmente nessas próximas horas em que elas tendem a se intensificar ainda. A gente vai atualizando durante a nossa programação o que vem acontecendo aí durante essa passagem dessa frente fria. Todo cuidado é pouco nessas próximas horas, né, Marco? Afinal de contas, você mostrou ali que a expectativa para os próximos dias é um pouquinho melhor. Então, se você puder ficar em casa, se proteger, seguir as orientações da Defesa Civil, esse é, sem dúvida nenhuma, o melhor conselho. Obrigado, Marco, pelas suas informações.